Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo, no teu coração, na tua vida. Mais um dia do Advento, primeira semana do Advento. Nesta terça-feira, mais uma oportunidade que a gente tem de se repor no caminho, se recolocar no caminho, aquele caminho de esperança, de conversão, de alegria e de paz, que vai sendo construído dia a dia, cotidianamente, para a gente ir vivendo essa preparação bonita do Advento em vista do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que a nossa preparação seja oportuna, para que a nossa preparação seja profunda, vamos pedir o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos abençoe, nos ajude, nos proteja, nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas trevas, a nossa escuridão, onde falta a luz, que Ele nos ilumine, onde nós estamos ressecados, áridos, que Ele nos encharque com o amor de Deus, onde nós estamos endurecidos, resistentes, que Ele enterneça o nosso coração, onde há dúvida, que Ele traga a resposta necessária para aquela tomada de decisão, que é a palavra de Deus. Animada, mobilizada, entregue a nós pelo Espírito Santo, possa gerar em nós vida, possa gerar em nós decisão, possa gerar em nós fortaleza, possa gerar em nós aquelas capacidades, aquelas necessidades necessárias, essenciais para bem ler, escutar, refletir, meditar, rezar e contemplar a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, da nossa consciência, a partir da nossa consciência de que somos necessitados de Ti, vinde, Espírito Santo, iluminar a nossa vida, iluminar este nosso momento de oração, armar sobre nós uma tenda de amor, bem larga, bem ampla, abrangente, inclusiva, onde todos possam se sentir acolhidos e amados. Vinde, Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 10º, os versículos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, logo quando eu iniciei esse nosso momento de hoje, vendo o Evangelho que iria proclamar, para mim foi inevitável lembrar dos pastores. Lembrar dos primeiros que receberam o anúncio de que Jesus havia nascido. Eu tive a graça de estar nos campos dos pastores em Belém. Foi uma das maiores emoções que eu vivi. Ler o texto do anúncio dos anjos aos pastores no campo dos pastores, onde aquilo aconteceu, havia acontecido. Eu fiquei muito emocionado, muito mesmo, foi às lágrimas, sabe? E aí quando eu vejo Jesus dizer: Felizes os humildes, louvando a Deus porque escondeu estas coisas maravilhosas
aos grandes e as revelou aos humildes, aos pequeninos. Eu lembro dos pastores e eu entendo que para a gente entender o Natal, para a gente celebrar o Natal, para a gente viver o Natal, para a gente mergulhar no Natal, precisa ser pequeno. Porque não dá para entender um Deus que se faz menino numa manjedoura, na pequenina Belém, última entre as cidades de Judá. Não dá para compreender, não dá para mergulhar nesse mistério sem ser pequenino. A lógica dos grandes não alcança o mistério de amor deste. A lógica dos poderosos, dos grandes do mundo, dos senhores da terra, não alcança. A lógica de quem enxerga tudo a partir do alto não alcança. É preciso descer. É preciso descer ao campo dos pastores. Nesse advento precisamos descer ao campo dos pastores. Precisamos ir ao lugar dos pequenos. Precisamos não apenas querer, mas reconhecer a nossa pequenez, mas abraçar esta pequenez como um valor, porque é uma pequenez de abertura à graça, de consciência de incompletude. É uma pequenez que entende, que sabe muito bem que só Deus é Deus. E esse Deus, que só Ele é Deus, fez-se pequeno com os pequenos e escolhe todo dia os pequenos do mundo, os últimos do mundo, para revelar as grandes coisas de Deus. Façamo-nos pequenos, meus irmãos, minhas irmãs, que sejamos pastores, que tenhamos coração de pequeninos para acolher a graça de Deus. Que assim seja e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.